Olá pessoal, tudo bom? Silvia Ribeiro hoje aqui para mostrar para vocês, para apresentar para vocês, Denis Ferrão, advogado, policial federal, andreense. Tudo bom, Denis? Tudo bem, Silvia, é um prazer estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Vocês vão escutar uma sonoplastia de fundo, né, que são disparos de treinamento que o pessoal está desenvolvendo aqui no nosso espaço, né, que aqui é um clube de tiro também. Então não estranhe, tá bom? É isso aí. Aqui faz o Denis, parte do cenário. O Denis é professor, né, de tiro e daqui a pouco a gente vai chegar nesse momento. Denis, andreense, nascido em Santo André mesmo. Nascido em Santo André, nasci no Hospital Brasil, estudei no Américo Brasiliense, colégio público, tive a oportunidade de fazer faculdade de educação física na FEFISA, enquanto ainda era um sucesso aqui na época, e logo em sequência, em 1996, em 1991, eu fui fazer Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, onde eu me formei em 1996. O Denis, antes de ser policial federal, participou do Garra, né? Sim. Conta um pouquinho, como é que começou essa vontade de participar da polícia? Alguns dizem que eu sou policial desde que eu nasci, né? De verdade, eu gosto muito da atividade de segurança pública, é onde meu coração sempre esteve presente. Eu gosto demais do trabalho policial. E com 18 anos eu tive a oportunidade de passar no meu primeiro concurso como investigador de polícia e, assim, 6 meses depois de fazer o estágio em delegacia, já fui direcionado para o Garra, que é Grupo Armado de Repressão a Roubos, Assaltos. E eu fiquei lá a maior parte da minha carreira na Polícia Civil, que foi até 2003, né? Em 2003 eu fui para a Polícia Federal e eu posso dizer que foi a melhor atividade que eu pude desenvolver, que eu tive a oportunidade de realmente fazer justiça, fazer com que as coisas acontecessem de forma mais humana, mesmo dentro de uma polícia mais forte, uma polícia mais direcionada ao combate direto à criminalidade. Aí em 2003 você integrou a Polícia Federal, né? E você, dentro da Polícia Federal, você montou um grupo. Conta um pouquinho pra gente sobre esse grupo. Sim, eu cheguei em 2003 na Polícia Federal, como eu já ministrava uma série de treinamentos de instrução de tiro, treinamento operacional, eu tinha alguns cursos de gabarito internacional, que é da SWAT de Miami, e isso acabou trazendo uma repercussão e muita gente que fez curso e treinamento conosco, já estava nos quadros da Polícia Federal, então alguns delegados, algumas autoridades, alguns agentes. E quando eu cheguei em 2003, pediram para que eu montasse um grupo de operações voltado para o enfrentamento direto da criminalidade, do crime organizado. Porque naquela ocasião, em 2003, surgiram novas delegacias na Polícia Federal. Então surgiu a delegacia de tráfico de armas, delegacia de patrimônio, que investigava roubo a banco, roubo a carga, entre estados, e foi a primeira delegacia que eu fui trabalhar. Então, a partir desse momento, eu fui para o setor de planejamento operacional e passei a desenvolver esse grupo de operações, com um programa muito direcionado que envolvia operações, que é Ops, que é a marca que a gente costuma trabalhar, operações, e muita coisa dos esportes de aventura para trabalhar o perfil psicológico do nosso operacional. Porque o maior problema do operacional é a adrenalina, é você ter a resposta adequada para aquele momento de crise, e o policial não pode errar. O policial que erra, ele corre o risco de não voltar para casa ou ter que carregar o colega dele nas costas. E o que é mais grave, será que esse policial tem condição de carregar o colega dele nas costas? Então a gente trabalha com conceitos, e isso foi passado dentro desse trabalho que a gente desenvolveu na Superintendência de São Paulo, inicialmente chamando-se SAT, Setor de Armas e Táticas Especiais, e posteriormente foi nominado como GPI, Grupo de Pronta Intervenção, um projeto nosso da Superintendência de São Paulo, e que hoje é divulgado no Brasil inteiro, e o treinamento é direcionado pelo COT, Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, então não direciono mais os treinamentos desse grupo, mas foi assim que surgiu esse grupo, que hoje é conhecido aí no Brasil inteiro. E curiosa de saber, tem alguma ação que você possa contar pra gente, interessante? Todas as ações são interessantes, tá, pessoal? Mas sempre tem aquela que conta mais, né?
Quem nos tem acompanhado nas redes sociais vê muita gente testemunhando, comentando de ações de quando eu era do Garra, aqui da região, né, atividades locais que traziam repercussão, porque realmente na ocasião a gente era muito atuante, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho bem efetivo no combate à criminalidade, o que foi muito gratificante, o fazer a justiça, né, e trabalhar com esse bom senso. Já na Polícia Federal, as ações são mais sensíveis, baseadas, né, muito na inteligência, na captação de informações. Então, assim, é lógico, né, a Lava Jato, né, aqui no ABC, né, teve uma característica muito marcante, né, até por conta, né, do ex-presidente e todas essas questões que envolviam, né, o partido de esquerda e todas essas concepções que todos já conhecem. E nessa ocasião a gente acabou tendo uma atuação muito direcionada ao combate da corrupção. Falando em corrupção, em Lava Jato, você ingressou para a política em 2010, né? Como que aconteceu esse ingresso seu para a política? Na verdade não é que eu ingressei para a política, né? Naquela ocasião, em 2010, a minha esposa, né, Lilian Ferrão, minha primeira esposa, ela estava com uma doença grave e precisaria de um transplante de fígado. Eu já havia sido convidado algumas ocasiões para participar do panorama político de Santo André, estar candidato a vereador, e é lógico que nós, do público em geral, a gente tem ojeriza aos políticos atuais. Essa é a nossa visão também. Infelizmente, a gente vê o sistema corrupto em si mesmo, que traz um desapontamento muito grande com as lideranças políticas. Só que naquela ocasião, eu vi a oportunidade de ficar próximo da minha família. Como eu trabalhava no grupo de operações, viajava demais, aquela foi uma necessidade de eu estar próximo da minha família, né? Eu tinha 3 meses para ficar em Santo André desenvolvendo a campanha. Então isso para mim foi importante. Eu aceitei naquela primeira ocasião de participar desse projeto e já logo de cara já entendi o sistema, que a conta não fecha. Eu visualizei a situação que um vereador gasta uma fortuna para se eleger, em 4 anos de mandato ele não recupera esse investimento. Que conta é essa que não fecha? Quais os interesses? Ou seja, o sistema é corrupto em si mesmo a partir do momento em que a pessoa senta na cadeira da administração pública ou do poder público, não pensando em fazer o melhor pelo ser humano, não pensando em fazer o melhor para a comunidade, mas sim em pensando como nunca mais sair daquela cadeira. E infelizmente as decisões são pautadas em política e não na necessidade real da comunidade. Isso eu passei a questionar já naquela ocasião. Agora nós vamos entrar num ponto polêmico, né? Porque a gente depende de partido, né? Os políticos dependem de partidos, né? Então, muita gente questiona por onde você andou e quais partidos, né? Eu conheço o Denis há um tempo, né? Sei que ele é um conservador de verdade, né? Mas, infelizmente, teve algumas andanças aí que ele vai contar para você agora. Sim. Em 2012... eu recebi o telefonema do delegado Protógenes Queiroz, que era a única bandeira declarada contra a corrupção. Ele desenvolveu a Operação Santiagraha, Castelo de Areia, né? Ele foi quem, né, providenciou a prisão do Pita, do Daniel Dantas e outras pessoas envolvidas nos bastidores corruptos da própria política. E eu recebi esse telefonema dele porque a família dele é de Santo André. E ele pediu para que eu estruturasse a base eleitoral dele, porque na ocasião ele estava como deputado federal e ele ia buscar a reeleição. E eu imaginei que ele seria um nome excelente para a gente poder oportunizar um prefeito que realmente tivesse uma bandeira de combate à corrupção, né? Mas não foi isso que Deus preparou para o nosso futuro. Ele não conseguiu se reeleger. Na ocasião, eu fui para o partido dele e eu saí candidato a deputado estadual sem recurso financeiro nenhum, mas justamente focando essa condição de combater a corrupção e estruturar a campanha do delegado Protógenes para que ele se reelegesse deputado federal em Santo André. E ele estava no partido PCdoB. Ou seja, eu passei para o partido de esquerda, mas todo mundo que olha, conhece a nossa história, vê que realmente a gente tem o perfil conservador. E mesmo no partido de esquerda,
que na época a sigla não era tão importante, na época as pessoas não tinham essa pauta da política partidária como é hoje, graças a Deus, que as pessoas discutem sobre política hoje. Então, na ocasião, era menos importante a sigla. E, obrigatoriamente, para você estar candidato, você tem que estar afiliado a um partido político. Por isso que eu transitei em partido de esquerda. Mas não, mesmo lá, sempre respeitaram esse meu perfil conservador. Então, eu vejo que muita gente de esquerda conhece a idoneidade dos nossos projetos, das nossas intenções. Então, embora a gente tenha esse perfil conservador, com o apoio do governo federal, a gente entende que se você é uma pessoa que realmente prioriza o ser humano e a sociedade, é aí que a gente vai fazer a diferença. E inclusive porque tem muitos esquerdistas de renome, inclusive o Olavo de Carvalho também já transitou por esse lado e viu que realmente não serve para nada. Então, assim, cai por terra, né? E naquela época também não era tão discutido essa coisa de partidos, né? A gente não conhecia muito ainda, o pessoal não conhecia muito ainda, né? Sim, o próprio Bolsonaro disse que já votou no Lula, não é? Ou seja, é melhor a gente se arrepender por errar do que a gente não tentar. Então, eu vejo muita gente hoje nas redes falando, olha, eu estou desapontada com os políticos atuais, o meu voto vai ser nulo. O voto nulo ou branco privilegia quem está no esquema corrupto de sempre. Porque o cara que está comprando voto, ele vai ter o voto. E se você não toma partido, ou se você não busca informação, você acaba permitindo e assumindo a escolha dos outros. Então, isso é uma realidade que a gente enfrenta e hoje as pessoas discutem sobre política, porque a nossa sensação de injustiça é muito grande. Sim. Tanto que eu mesmo não tinha intenção de estar candidato novamente, só que eu fui procurado por grupos, né, muito bem direcionados, que me passaram a seguinte frase: todo mundo quer solução, mas não quer ser parte dela. Então a gente entende que se você não se envolver diretamente para promover as mudanças que a gente acredita que estão acontecendo no Brasil, ela não vai continuar. Porque os políticos de sempre que estão aí se abastecendo com o sistema que é corrupto em si mesmo, eles não vão ter a menor intenção de mudar o que já existe e o que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia. O que eu falo, né? Eu costumava falar, política não se discute. Sim, política se discute, sim. Então tomem atenção sobre isso e vamos discutir mais política. Mas saindo da política, tem o Denis empresário. Sim, a gente tem que apanhar de todo jeito para a gente aprender a viver, não é isso? Conte um pouquinho mais do... Esse nosso programa, o grupo Ops Adventure, Ops vem de operações. Então é uma metodologia de treinamento que eu implantei na Polícia Federal para criar o grupo de pronta intervenção, né? E hoje adaptado para o público civil, né? Então, há 3 anos atrás, quando eu desenvolvi, né, o projeto desse clube de tiro, um centro de treinamento que visa o treinamento operacional e também junta, né, as concepções e os treinamentos dos esportes de aventura, que a maior parte deles vieram de uma iniciativa militar, isso faz com que eu consiga trabalhar o psicológico do meu operacional de forma mais adequada e menos traumática, vamos dizer assim. Né, de forma menos dura, como normalmente são os cursos de operações especiais que a gente vivencia aí fora. Isso acabou sendo um sucesso e hoje a gente tem uma grande procura com relação a essa metodologia. Então, há 3 anos atrás não se discutia sobre armamento, sobre a autodefesa. As pessoas achavam que não podiam de forma alguma adquirir armas, enquanto que a lei permitia, dentro de certo regramento, né, que é o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. Enfim, hoje as pessoas discutem sobre a autodefesa, sobre a possibilidade de, uma vez que a segurança pública não provê a segurança necessária para você e para sua família, você no mínimo tem que ter a opção de fazer a sua autodefesa, é lógico, com devido treinamento, com preparo psicológico para isso. Então isso se tornou um eixo empresarial que hoje teve um boom, vamos dizer assim. Eu nem sabia que eu tinha... né, tanta aceitação do tema, porque há 3 anos atrás, quando não se discutia isso, era um projeto fracassado,
né? Eu dei aula para o Eduardo Bolsonaro, tive essa oportunidade, né, dele ser meu aluno, né? Porque enquanto instrutor da Academia da Polícia Federal, ele, quando se formou policial federal, eu tive a oportunidade de ter esse contato com ele. E até recentemente eu encontrei na Assembleia Legislativa e falei, pô, Denis, tu foi meu professor na academia. E aí fiz uma live com ele, muito legal. E assim, então a gente tem essa apreciação pela doutrina do Bolsonaro. Por quê? Porque ele de verdade prega o que é correto. Eu vejo nele aquilo que a gente gostaria como liderança para alguém que traz e implante a justiça. Polêmicas à parte, isso acontece, infelizmente a gente vê que acabam levando tudo, né, para o negativo, mas de verdade ele prega aquilo que ele acredita. E se você não se direcionar por aquilo que você acredita, você não vai chegar a lugar nenhum. É isso aí, pessoal. E também tem o Denis, advogado, presidente da comissão. Conta um pouquinho de Santo André aqui. Sim. Hoje, na gestão, né, da doutora Andrea Tartucci, né, ela presidente da OAB de Santo André, 38ª circunscrição da OAB de São Paulo. Né, eu tive a grata surpresa, junto com o vice-presidente, que é o Leonardo Dominichelli, de receber esse convite de coordenar, né, de estar como presidente da Comissão de Segurança Pública, Privada, Defesa Civil e Trânsito da OAB de Santo André. Né? Então, dentro desse título, a gente busca desenvolver ações onde a gente consiga privilegiar a administração da justiça. Né? E, paralelo a isso, é lógico que nós temos um jurídico próprio, né, onde a gente tem muita demanda, principalmente na parte investigativa. Né? A gente é cobrado muito mais do que, né, determinados, né, profissionais, porque a pessoa não vê simplesmente o escritório de advocacia, vê realmente um projeto que é direcionado por um policial federal que tem uma credibilidade já pela própria função, pelo dia a dia. Então isso para a gente é importante e a gente acaba adquirindo uma responsabilidade muito maior, porque a gente não pode decepcionar, a gente não pode fazer menos do que o nosso melhor. Transparece segurança, né? A pessoa fica segura, né, para te procurar para representar causas, né, importantes. Exatamente. Então, a gente foca muito a preparação da nossa equipe para que as pessoas façam o melhor. Nós trabalhamos com princípios. Nós temos 4 pilares essenciais dentro do Grupo Ops Adventure, que é, primeiro, a fé. Tudo que a gente faz está na contramão da razão, né? Até a forma que a gente está se envolvendo no panorama político hoje, lutando contra o político tradicional que tem recursos infindáveis para promover uma campanha em massa, né? A gente depende essencialmente da opinião pública. Isso, se a gente alcançar, é pela fé. Então, nosso primeiro princípio, o nosso primeiro pilar é a fé. A segunda é a eficiência. Quem está doente não procura qualquer médico. Se tiver oportunidade, vai procurar o melhor especialista daquilo que requer aquela especialidade, aquele problema que ela está em. E isso as pessoas enxergam na nossa equipe. O nosso dia a dia exige eficiência. E a gente precisa tornar eficiente as nossas ações para que a gente atinja o objetivo. O terceiro princípio é a confiabilidade, porque por conta da eficiência é natural que a gente já tenha um quesito maior de confiabilidade, né? Então isso não pode ser frustrado, seja na entidade privada, seja na administração pública. E o nosso quarto principal princípio, pilar, é lealdade. E é muito difícil da gente encontrar, viu, gente? Se você tem pessoas fiéis a você, mantenha, prepare e torne isso como se fosse uma família, porque é isso que vai fazer a diferença para você lá na frente. É isso aí, pessoal. Denis Ferrão, por Denis Ferrão. Muito obrigado pela oportunidade, né? Fica um tanto desconfortável a gente falar da gente mesmo, né? Então, assim, vocês que conhecem a nossa história, a nossa trajetória, participem nas nossas redes sociais, tragam, né, observações, apontamentos, comentários, para que conte as nossas histórias, porque muita coisa eu já esqueci. Todo dia desce uma pessoa nova aqui no nosso centro de treinamento contando uma história, desde a época de quando a gente era do Garra, ou seja, 25 anos atrás, 20 anos atrás. Se isso marcou determinada geração em Santo André, é porque o trabalho foi bem feito. E a gente entende que
O histórico de uma pessoa reflete o que ela pode fazer por você no futuro. Então, ainda que você não tenha opção pela nossa equipe, estude sua liderança, investigue para que você não se decepcione depois ou que ao menos, se a decepção acontecer, ela tenha valido a pena. É isso aí, pessoal. Pedir para você deixar a sua rede social para que o público te acompanhe, né? Sim, o nosso site é policialfederaldenisferrão.com. Você pode me encontrar nas redes sociais como Policial Federal Denis Ferrão, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook. E vai ser um prazer recebê-los e interagir com vocês. É um prazer estar dentro desse projeto que eu tentei fugir, mas eu acredito que vai fazer uma grande diferença para a mudança de Santo André e posteriormente do Brasil. É isso aí. Obrigada, Denis. Pessoal, obrigada pela audiência. A gente volta numa outra oportunidade. Até mais. E só para fechar, o que eu tenho de melhor aqui é a equipe. Está aqui a Silvia, né, que é um braço direito nosso aqui. Eu não posso deixar de fazer esse comentário, porque ela tem se esforçado, se empenhado em fazer o seu melhor. E isso já é a raiz dos nossos princípios. Muito obrigado. Viu? Obrigada, me deixou sem jeito, mas estamos aí, juntos, para salvar Santo André. Um beijo, fiquem em paz, boa semana a todos.